Boa noite a todos. Boa noite. Com muita alegria que a gente se reúne novamente para estudar a Revista Espírita. Nós estamos no mês de janeiro de 1860, no subtítulo chamado Conselhos de Família. Muito bem. Ainda um espírito que volta para falar com seus filhos, relembrando tal qual um outro espírito que aparece na Revista Espírita de dezembro de 1859. Veja no canal que estão todos os fascículos de 1859. Pedimos a inspiração dos amigos espirituais e a bênção do nosso Senhor Jesus para esse trabalho. Nós estamos na 4ª sessão. Boa noite, meus filhos. Lembrando que é a comunicação de um espírito bondoso, que dá boas orientações à família, né? Então, ele já vai para a 4ª sessão com essas inspirações. Boa noite, meus filhos. Sim, é preciso continuar as sessões até que um médium se manifeste para substituir o que deve deixar-vos. O seu papel de iniciador entre vós está cumprido. Continuai o que começastes, porque também servireis um dia à propagação da verdade, que neste momento é proclamada no mundo inteiro pelas manifestações espíritas. Persuadir-vos, meus filhos, de que, em geral, o que se entende na terra por espírito não é espírito senão para vós. Depois que esse espírito ou alma separa-se da matéria grosseira que o envolve, para vós não tem mais corpo, porque vossos olhos materiais não mais o veem, mas é sempre matéria, relativamente aos que são mais elevados que ele. Para vós, crianças, vou fazer uma comparação muito imperfeita, mas que poderá dar-vos uma ideia da transformação, a que chamais impropriamente de morte. Imaginai uma lagarta que vedes diariamente. Quando se esgota o tempo de sua existência nesse estado, ela se transforma em crisálida. Passa ainda algum tempo como tal e depois, chegado o momento, despoja-se de seu invólucro grosseiro e dá origem a uma borboleta que voa. Ora, a lagarta, ao deixar sua natureza inferior, representa o homem que morre. A borboleta simboliza a alma que se eleva. A lagarta arrasta-se no chão, a borboleta voa para o céu. Mudou de matéria, mas ainda é material. Se a lagarta raciocinasse, não veria a borboleta, que, entretanto, teria saído da carapaça apodrecida da crisálida. Portanto, o corpo não pode ver a alma, mas a alma, envolvida pela matéria, tem consciência da sua existência e o próprio materialista, por vezes, o sente interiormente. Então, seu orgulho o impede de concordar e fica com sua ciência, sem crença, sem se elevar, até que finalmente lhe chegue a dúvida. Nem tudo, porém, está acabado, porque nele a luta é maior. Será apenas uma questão de tempo, porque, meus amigos, lembrai-vos de que todos os filhos de Deus foram criados para a perfeição. Felizes os que não perdem tempo pelo caminho. A eternidade compõe-se de 2 períodos, o da prova, que poderia chamar-se de incubação, e o da eclosão, ou entrada na vida verdadeira, que chamais a felicidade dos eleitos. Então, o ponto de partida de todos os espíritos é o mesmo. São criados simples e ignorantes. E quando ele diz que mas é sempre matéria quando morre, relativamente aos que estão mais elevados que ele, é que o perispírito vai se depurando, né, em ordem moral, até chegar, vamos dizer assim, ele não perde a sua individualidade, mas ele vai se depurando até chegar a espírito puro. Então, quando ele perde o corpo, ele só perde o envoltório mais grosseiro. Mas, por exemplo, vamos lá dar o exemplo mais próximo da obra de André Luiz. Quando o André Luiz chega em nosso lar, o que ele tem, o corpo dele é corpo perispiritual, mas ainda é matéria, com as esferas que estão mais adiantadas do que ele.
Por exemplo, quando ele vai visitar, há uma passagem mais na frente no nosso lar, quando ele vai visitar a mãe, e que ele diz, eu deixei o meu corpo e fui visitar, porque na esfera que a mãe dele se encontra, ela já está mais depurada do que ele. Mas ainda a matéria que vai quintessenciando até o infinito que não nos cabe aqui. E aí ele dá o exemplo da lagarta, né? A gente pensa, e aí ele diz é grosseiro, mas serve. Porque a gente pensa que a lagarta e a borboleta, elas não têm vínculo, mas elas têm um vínculo. É a mesma coisa, só que é uma transformação, né? E ele vai dizer que o materialista também vai chegar até essa dúvida e que cada um escolhe, né, o seu período, se a gente quer perder tempo ou não. E ele diz que felizes os que não perdem tempo pelo caminho. Quantas encarnações ou reencarnações eu terei? Quantas eu quiser escolher, se eu quiser me adiantar, isso depende do meu esforço e da minha vontade. Então, cada um vai no seu caminho. Quinta sessão. Meus caros filhos, vejo com satisfação que começais a refletir nos avisos e conselhos que vos dou. Sei que para o atual desenvolvimento de vossa inteligência, há simultaneamente muito assunto para reflexão. Contudo, devo aproveitar a ocasião que se apresenta. Dentro de alguns dias, esse meio não mais estará à minha disposição, e era necessário ferir a vossa imaginação de maneira a vos sugerir o desejo de continuar as vossas sessões, até que algum de vós pudesse substituir o médium atual. Espero que essas poucas sessões, sobre as quais vos incito a meditar demoradamente, tenham bastado para vos despertar a atenção e o desejo de aprofundar mais este vasto campo de investigação. Tomai por regra jamais buscar a satisfação da vã curiosidade, e sim de vos instruir e de vos aperfeiçoar. É inútil vos preocupardes com a diferença que possa existir entre o que vos ensinarei e o que sabeis ou julgais saber. Cada vez que vos for dada uma instrução, perguntai se é justa e se responde às exigências da consciência e da equidade. Quando a resposta for afirmativa, não vos inquieteis por saber se concorda com o que vos tiver sido dito. Que vos importa isto? O importante é o justo, o consciencioso e o equitativo. Tudo quanto reúne essas condições é de Deus. Obedecer a uma boa consciência, não fazer senão coisas úteis, evitar todas quanto, não sendo mais, não tem utilidade. Eis o essencial, porque fazer algo de inútil já é fazer o mal. Evitai escandalizar, mesmo pelo vosso aperfeiçoamento. Há situações em que a simples vista da vossa mudança pode produzir um mau efeito. Assim, por exemplo, a luz do dia não poderia, sem perigo, ferir de súbito a vista de um homem encerrado num cárcere escuro. Que o vosso progresso, então, não seja entregue à investigação, senão conforme vos aconselhar a sabedoria. Aperfeiçoai-vos sempre, só o vereis quando for tempo. Aqueles para quem escrevo este conselho o compreendem, sem que eu tenha de ser mais explícito. Sua consciência lhes dirá. Coragem, pois, e perseverança são as únicas leis do sucesso. Observação. O último conselho não poderia ter aplicação geral. Evidentemente, o espírito teve um objetivo especial, como ele próprio disse. Do contrário, poderíamos enganar-nos quanto ao sentido e ao alcance de suas palavras. Então, o Allan Kardec publica na íntegra essas comunicações, porque elas são comunicações sérias, são comunicações que visam um aprendizado, e o Espírito diz, né, que eles estão começando a meditar, e por isso que ele volta, e que vão conseguir um outro médio para substituir o atual, que não vai mais poder trabalhar com eles. E ele dá umas dicas legais para você seguir nesse caminho, né?
Então, diz para tomar por regra, jamais buscar a satisfação da vancuriosidade. Não vá atrás de manifestações por curiosidade. Isso não pode acabar bem. Então, ele diz, e sim, para vos instruir e vos aperfeiçoar. E que, para eles, quando for dada uma comunicação, para eles verem perguntar se é justa e se responde às exigências da consciência e da equidade, ou seja, da justiça, da imparcialidade. E se for que o importante, ele disse que o importante é o justo, o consciencioso, o equitativo. E tudo quanto reúne essas condições é de Deus. Ou seja, não interessa de onde vem a comunicação, mas se tiver esses atributos, é uma boa comunicação. Até porque a gente não pode saber a identidade dos espíritos. E como eles mesmos dizem, que importa se assina Sócrates ou outro nome importante se você não tem como confirmar. O importante é ver o que está comunicando. E como a gente viu no Livro dos Espíritos, existem espíritos de todo tipo. E não é porque estão desencarnados que estão superiores em poder, em inteligência. Então tem que fazer esse crivo na mensagem que receber. E outra coisa que ele diz que é para evitar, né, obedecer uma boa consciência, não fazer ser não coisas úteis e evitar a inutilidade, porque o que não tem utilidade, né, quando uma coisa já é inútil, já é fazer o mal. Dando exemplo hoje, quantas coisas inúteis nós fazemos ao decorrer do dia? Por exemplo, nós temos adultos que passam 6 horas na frente do computador jogando. Adultos. Até para criança já é inútil. A nossa Lígia está lembrando. Tem gente que passa horas nas redes sociais. Tem gente que passa horas num cabeleireiro, puxando o cabelo assim. Para pensar, gente. Então, se nós colocarmos na balança, ele diz assim, olha, eis o essencial, porque fazer algo de inútil já é fazer o mal. Por quê? Gente, uma encarnação é muito cara. Porque a palavra de toda obra espírita é urge. Urge. Emmanuel sempre urge. E uma encarnação é um investimento muito alto. A gente tem que entender isso, é muito alto. Quantos frangos você já comeu até hoje? Quantas vaquinhas tiveram que morrer? Quantos litros de leite? Quantos litros de água? Qual a quantidade de oxigênio? Gente, tudo isso, frutas, verduras, legumes, tudo isso é para que a gente possa manter o corpo físico vivo. A pergunta é, para quê? Para viver de forma inútil? Então, isso é o mal. A gente faz isso com os filhos. Poxa, eu paguei a escola, te mandei o ano inteiro para você me tirar essas notas horrorosas. Não é assim que a gente diz para o filho? Por quê? Porque você foi para lá, foi para estudar. A mesma coisa, a gente veio na Terra para quê? Foi para estar jogando videogame? É videogame ainda o nome, é? Para estar o dia todinho no WhatsApp? Para passar horas e horas a fio dentro de um salão de beleza? Ou 6 horas dentro de uma academia? Então, repensemos, né? Repensemos. E ele termina a mensagem recomendando que os filhos, né, se aperfeiçoem sempre e que essa perfeição só vai ver com o tempo. Então, o estudar, o ler uma boa página, né, o estar sempre se atualizando ou buscando coisas boas. E ele termina dizendo, coragem e perseverança são as únicas leis do sucesso. As pedras de Java. Java é uma ilha da Indonésia. Bruxelas, 9 de dezembro de 1859. Bruxelas é capital da Bélgica. Senhor diretor, li na revista Espírita o fato relatado por Ida Pfeiffer sobre as pedras caídas em Java, na presença de um oficial superior holandês
com o qual estive ligado em 1817, pois foi ele quem me emprestou suas pistolas e serviu de testemunha em meu primeiro duelo. Chamava-se Michielis de Maastricht e tornou-se general em Java. A carta que relatava o fato acrescentava que essa queda de pedras na habitação isolada do distrito de Sherborne não durou menos de 12 dias, sem que as sentinelas postas pelo general tivessem algo descoberto, nem ele também durante todo o tempo em que lá ficou. Essas pedras, formadas de uma espécie de pedras-pomes, pareciam criadas no ar, a alguns pés do teto. Com elas, o general mandou encher vários cestos. Os habitantes vinham buscá-las para fazer amuletos e mesmo remédios. Esse fato é muito conhecido em Java, pois se repete com muita frequência, sobretudo as cusparadas de Siri. Várias crianças foram perseguidas. O que é essa cusparada, gente? Então, cusparada de Siri. Siri é uma preparação que os javaneses mascam continuamente e que dá à boca e à saliva a cor de sangue. E a revista espírita que eles falam, da Ida Pfeiffer, é de dezembro de 1859. Se você quiser saber o caso completo, acesse o nosso canal. Mas a Ida Pfeiffer foi a primeira mulher a ser aceita como membro honorário das sociedades de geografia de Berlim e Paris. E ela foi laureada pelo rei da Prússia com uma medalha de ouro por sua contribuição às artes e às ciências. E ela deu 2 voltas ao mundo em 1700 e bolinha. Está tudo lá no canal disso, a gente falou disso. Ou seja, é só para dizer que ela relata isso aqui e é uma veracidade, porque ela não é uma fofoqueira nem uma inventora. Ela realmente tem um crivo científico para as coisas que ela relata nos livros que ela escreveu. Ela foi a primeira escritora de viagens, foi ela. Aí ela explica por que foi. E a cusparada de Siri? Siri. 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 É uma preparação que os javaneses mascam continuamente e que dá à boca e à saliva a cor de sangue. E na Revista Espírita de 1859, em dezembro, está explicando como é que é isso, como é que é feito, o que foi que houve realmente no Espírita de dezembro de 1859. Está no nosso canal EOS Manaus. Esse fato é muito conhecido em Java, pois se repete com muita frequência, sobretudo as cusparadas de Siri. Várias crianças foram perseguidas a pedradas em campo raso, sem serem atingidas. Disse-ia que os espíritos fascistas se divertiam em amedrontar as pessoas. Evocai o espírito general Michielis, talvez ele vos explique o fato. O Dr. Vanden Kerkhove, que durante muito tempo morou em Java, confirmou-me, como vos afirmo, que vossa revista torna-se cada dia mais interessante, mais moralizadora e mais procurada em Bruxelas. Aceitai, Jobar. Só para explicar por que esse correspondente Jobar dá essas dicas e é publicado na revista, né? Marcelin Jobar nasceu em 17 de maio de 1792. E desencarnou em 27 de 10 de 1861 em Bruxelas. Foi por isso que eu fiz questão de falar que é a capital da Bélgica, porque ele... Vamos lá. Foi um litógrafo, fotógrafo e inventor belga com origem francesa. Fundador do primeiro estabelecimento de litografia da Bélgica, primeiro fotógrafo belga, diretor do Museu da Indústria de Bruxelas de 1841 a 1861. Marcelin Jobar desempenhou um papel pouco conhecido no desenvolvimento artístico, científico e industrial da Bélgica durante o século XIX. Eu li um pouco rápido, mas só para a gente ter noção do caráter dele, da envergadura desse espírito. E ele é correspondente antigo e ele foi um dos primeiros que assumiu o espiritismo publicamente. Então, assim, por isso que ele tem essa vamos dizer assim, essa importância na revista espírita e de ser um correspondente respeitado e publicado. E aí tem um comentário de Kardec sobre a senhorita Pfeiffer. Agora Kardec falando. O conhecido caráter da senhora Ida Pfeiffer,
O cunho de veracidade que marca todos os seus relatos não nos deixam nenhuma dúvida sobre a realidade do fenômeno em questão, mas compreende-se toda a importância que a ela vem juntar-se a carta do Sr. Jobar, pelo depoimento da principal testemunha ocular encarregada de verificar o fato, e que não tinha o menor interesse em fazê-lo acreditado, se o tivesse reconhecido falso. Em primeiro lugar, a natureza esponjosa dessa chuva de pedras poderia fazer atribuí-la a uma origem vulcânica ou aerolítica. E os céticos não deixariam de dizer que a superstição havia tomado o lugar de um fenômeno natural. Se não contássemos senão com o testemunho dos javaneses, a suposição seria fundada e as pedras, caindo em campo raso, viriam sem dúvida em apoio dessa opinião. Mas o general Michiels e o Dr. Van de Kerkhove não eram malaios e sua afirmação tem valor. A essa consideração, por si só muito forte, é preciso acrescentar que as pedras não caíam somente em pleno ar, mas no quarto onde parece que se formavam, a alguma distância do teto. É o general quem o afirma. Ora, imaginamos que jamais se tenham visto aerólitos se formarem na atmosfera de um quarto. Admitindo a causa meteorológica ou vulcânica, o mesmo não se poderia dizer das cusparadas de Siri, que os vulcões jamais vomitaram, pelo menos de nosso conhecimento. Afastada essa hipótese pela própria natureza dos fatos, resta saber como tais substâncias puderam ser formadas. Encontraremos sua explicação em nosso artigo do mês de agosto de 1859, sob o mobiliário de além-túmulo. Aerólitos são meteoritos formados por minerais, geralmente formados por silicates, né? E na Revista Espírita de dezembro de 1859, ele evoca o espírito da senhora Pfeiffer e ela explica, e uma das questões era assim, qual era o objetivo dessas manifestações? Chamar a atenção e fazer constatar um fato do qual se devia falar e procurar explicações. Então, a explicação de como se formava, de onde vinham essas pedras, está tudo no nosso canal, na revista de dezembro de 1859. Corra lá para saber se você se esqueceu. E assim finalizamos o estudo de hoje, agradecendo a inspiração dos amigos espirituais e a bênção de Jesus para esse trabalho.